orar na noite de hoje, para que as nossas reflexões possam alcançar o objetivo, que é a nossa mudança e a nossa melhoria. Eu quero agradecer pelo convite, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos nessa noite, todos com a alegria no coração, a alegria que é sempre presente nas bodas, nas festas de casamento, que é um assunto que a gente vai tratar na noite de hoje. Nós vamos tratar da parábola do festim das bodas. Essa parábola, ela está em 2 evangelhos. Embora alguns estudiosos costumem dizer que o texto do Evangelho de Lucas não se trata da mesma parábola, que ele pode ter sido uma interpolação, ou seja, um enxerto, colocado ali, talvez mais tarde por alguns daqueles copistas, que copiavam os evangelhos. Ela, apesar desse fato, ela narra o mesmo acontecimento, que pode ter sido talvez utilizado por Jesus mais de uma vez. Pode ter sido uma parábola que foi contada em mais de uma ocasião. E por isso ela é narrada no Evangelho de Mateus de uma forma e no Evangelho de Lucas de uma maneira um pouquinho diferente. Então, quando a gente vai pegar uma parábola de Jesus para estudar, a gente tem que ter atenção em alguns pontos. A gente no NEP, nós fazemos parte do NEP Cisco de Deus, lá em Leopoldina, que é o Núcleo de Estudo e Pesquisa do Evangelho. A gente tem 4 perguntinhas básicas que a gente faz toda vez que a gente vai ler um texto, seja do Novo Testamento, do Antigo Testamento. A gente costuma fazer 4 perguntas básicas, que são: como, quando, onde e quem. Essas perguntas ajudam a gente a entender melhor o texto, a entender, a imaginar o contexto, a cena. Então, quando a gente pergunta como, a gente consegue ali, talvez naquele texto, ter toda a referência da cena, o que estava se passando, onde Jesus estava, para quem ele estava falando, como se deu aquele encontro, aquele diálogo. Então é importante a gente começar esses textos fazendo essas perguntas, porque isso vai direcionar o nosso estudo. E quando a gente pergunta quem, no estudo, nós podemos ter 4 diferentes tipos de arquétipos que a gente costuma lidar. Jesus, quando falava, ou ele falava para os seus apóstolos, às vezes em particular, os ensinos mais profundos, as explicações mais difíceis, ele falava diretamente com os seus apóstolos, que tinham a autoridade de repassar esse conhecimento. Uma segunda categoria de pessoas seriam os discípulos. Então, Jesus falaria para os discípulos, que são aqueles aprendizes, aqueles que estão com o propósito de seguir o Cristo. Outra, a gente poderia classificar como a multidão. A multidão são todas aquelas pessoas que às vezes buscavam Jesus com a intenção, sim, de aprender, mas também de receber algo. Então, seriam os beneficiários da palavra de Jesus. E por último, Jesus falava para os religiosos da época. Quem seriam esses religiosos? Ali naquele contexto da Palestina, de Israel, naquela época de Jesus, a gente pode dividir em 3 grandes grupos. Seriam os saduceus, os fariseus e os essênios. Os saduceus eram os sacerdotes na época. Eles tinham a autoridade sacerdotal, eles tinham conhecimento e eles eram responsáveis por disseminar esse conhecimento. E eles eram mais
apegados à lei mosaica. Eles queriam cumprir à risca o que estava escrito na lei. Então eles tinham uma certa divergência com os fariseus, que também conheciam muito bem a lei de Moisés, que era o que eles tinham naquela época como referência de moralidade, de religiosidade. Eram os ensinos, tanto de Moisés como dos profetas. Então, naquela época, a base da religião ela tinha sido construída em cima dos 5 livros de Moisés e em cima dos livros dos profetas. E aí, o último profeta, ele nasceu e viveu 400 anos antes de Jesus. Então, foram 400 anos sem que nenhum profeta reencarnasse ali naquela região. E durante esses 400 anos, esses grupos, os saduceus, os fariseus e os essênios, se propuseram a estudar, a aprofundar, a tentar colocar aqueles ensinos da Torá, da lei de Moisés, tentar colocar aquilo de uma forma prática, regrinhas para que as pessoas pudessem seguir e cumprir. E os fariseus, eles, além de seguirem essas leis, eles desenvolveram uma tradição oral. Então, eles tinham uns outros hábitos que não eram muito bem compreendidos pelos saduceus. E tinham também os essênios, que eram um grupo que ficava um pouco mais afastado daquele burburinho ali de Jerusalém. Eles tinham uma espiritualidade um pouco maior, eles estudavam de uma forma diferente e entendiam de uma forma diferente. Eles acreditavam em reencarnação, eles já tinham uma certa compreensão das leis de causa e efeito. Embora muito aquém do que nós sabemos hoje, eles já tinham uma certa noção da espiritual, assim, da evolução espiritual da criatura. Mas aí, nesse contexto dessa parábola, Jesus estava falando para saduceus, fariseus e doutores da lei. Ou seja, Jesus estava falando diretamente para os religiosos. Quando a gente fala para a multidão, nós temos que ter um discurso um pouco mais ameno, um pouco mais suave, porque a multidão muitas vezes não tem conhecimento que um religioso tem. Então, Jesus, falando diretamente para os religiosos, ele teve esse cuidado de ser um pouco mais enérgico nas palavras. E quando a gente pega uma parábola como essa e estuda ela somente superficialmente, somente pela letra e não com a profundidade que ela requer, a gente tem a tendência de ter umas interpretações meio equivocadas. Como assim? Jesus vai dizer na história que ele vai contar essa parábola e ele vai colocar um rei. E se a gente pegar e, ao pé da letra, imaginar esse rei sendo Deus, a gente tem a tendência de humanizar Deus. A gente tem a tendência de imaginar um Deus punitivo, vingativo, cheio de ira, de cólera. Então, muitas vezes, durante esses séculos que se passaram, as pessoas liam essas parábolas com pouco entendimento que tinham e tiravam essas conclusões. Que Deus era como se fosse um senhor cheio de vontades, de caprichos, e que a gente poderia talvez negociar com ele. Então nós viciamos o nosso espírito durante séculos a compreender Deus de uma forma errada, porque a gente não tomou o cuidado de aprofundar e de olhar a mensagem no seu aspecto espiritual, de olhar aquilo ali como uma história, mas que ela fazia sentido apenas se nós formos levar em consideração a nossa evolução espiritual. Então Jesus, falando
para os religiosos da época, ou seja, se Jesus estivesse falando hoje essa parábola, ele estaria falando para nós espíritas. Sem nenhuma pretensão de nos acharmos mais do que os outros, e com todo respeito às outras religiões, a doutrina espírita é hoje a religião, o segmento religioso que nos dá maior informação acerca do plano espiritual, das leis de Deus. Então nós somos hoje o que aqueles religiosos eram na época. Nós temos muito conhecimento. Então Jesus está falando para nós de uma forma mais enérgica, nos convidando a fazer mais. A não nos contentarmos em sermos como a multidão, que chega lá só com a intenção de receber benefícios. Nós temos conhecimento e pelo muito conhecimento que temos, seremos cobrados por isso. Então Jesus falando para nós, começa assim. Então Jesus tornou a falar-lhes novamente em parábolas, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem rei que fez as bodas a seu filho. Então o rei estava planejando o casamento do filho. E ele mandou os seus servos chamar os convidados para as bodas. Mas eles recusaram ir. Então, esse rei preparou essa grande festa, enviou os convites para aqueles convidados especiais, para aquelas pessoas que ele gostaria que estivessem presentes. Mas essas pessoas se recusaram a ir. Então, isso foi um primeiro convite. E esse convite foi muito genérico da parte do rei, porque não tinham maiores informações. Eles estavam simplesmente sendo convidados para as bodas. E um detalhe muito importante: quando a gente fala em casamento, em bodas, nesse contexto bíblico, nós estamos nos referindo à união da criatura com Deus. Em vários textos do Antigo Testamento, do Novo Testamento, a gente tem exemplos dos profetas utilizando esse símbolo do casamento como sendo a relação da criatura com o Criador. Nós temos no profeta Jeremias, profeta Isaías, Oséias, nós temos nos Salmos do rei Salomão, o Cântico dos Cânticos, aonde a gente encontra referências das tribos de Israel como sendo a noiva e Deus como sendo o noivo. Por quê? Porque a nossa relação com Deus deve ser uma relação de intimidade. E não existe relação de maior intimidade do que um casamento. E a gente convive com a pessoa anos, durante horas do nosso dia, e a gente compartilha o nosso sentimento, o que estamos pensando, os nossos sonhos, os nossos desejos, são todos compartilhados com aquela pessoa com quem nós escolhemos estar. Então, ali nesse contexto, o casamento seria a união da criatura com o Criador. Continuando. Então, o rei havia feito o primeiro convite. E eles haviam recusado. Então, ele enviou de novo outros servos com este recado: dizei aos convidados: eis que tenho preparado o meu banquete. Os meus bois e animais cevados já estão mortos, e tudo está pronto. Vinde às bodas. Então ele enviou novos servos, ou seja, nessa interpretação, esse rei seria Deus, que estava enviando para nós, a humanidade, o convite para que nós participássemos da festa no plano espiritual. Uma festa como se fosse um casamento. E ele havia enviado os primeiros servos com poucos detalhes. Porque naquela época,
quando chegaram as primeiras revelações, nós não tínhamos maturidade para receber, talvez, muitos detalhes acerca dessa festa que nos aguardava. Mas aí os segundos enviados, os outros servos, já trouxeram um pouco mais de detalhes. A gente já sabia que no cardápio haveriam os bois e os animais cevados, né, que já estava tudo pronto para a festa, ou seja, já estava na hora, já estava tudo organizado para essa festa. Mas, mesmo assim, eles desprezaram o convite e foram, um para a sua casa de campo e o outro para o seu negócio. E aqui a gente pode imaginar o que seria essa recusa quando a gente fala que vamos para a nossa casa de campo. Nós vamos recusar o convite porque nós desejamos ficar acomodados, descansando, sem nos preocuparmos em nos prepararmos para esse banquete espiritual. Então aqui quando vem o convite e a gente decide por negligência cuidar dos nossos próprios interesses, do nosso descanso, nós achamos muito jovens para preocupar com vida espiritual. Nós temos também tantas oportunidades, para que nós temos que preocupar com isso agora? Então, isso aqui é a recusa. É quando a gente está acomodado, sem se preocupar com o nosso preparo para a festa. E os outros foram cuidar dos seus negócios. Ou seja, muitos estão aqui preocupados apenas em satisfazer os seus interesses materiais, em obter, em ganhar, em ter. Não estão preocupados em ser, não estão preocupados em preparar a sua roupa para estar vestido adequadamente para essa festa. Então ele continua assim. Outros, porém, que seriam os novos convidados, lançaram mão dos servos que ele enviara e depois de os haverem ultrajado, os mataram. E a gente sabe que isso aconteceu com vários dos profetas que foram enviados antes de Jesus para trazer esse convite. Muitos deles perderam a própria vida porque eles traziam esse convite que incomodava a muitos, que faziam com que a gente deixasse de pensar nos nossos interesses para pensar um pouco no nosso futuro, para planejar a nossa ida a essa festa, para pensar um pouquinho no próximo. Isso incomodava profundamente, porque muitos, os convidados, não queriam sair da acomodação, não queriam deixar o seu descanso no campo para ter que se preocupar em preparar-se para a festa. Mas o rei, tendo ouvido isto, uma nova recusa dos convidados, se irou e, tendo feito marchar os seus exércitos, acabou com aqueles homicidas e pôs fogo à sua cidade. Então disse aos servos: as bodas com efeito estão preparadas. Ou seja, vai chegar um momento em que nós não teremos escolha. Ou nós nos vestimos, nos preparamos adequadamente para essas bodas, ou virá sobre nós as leis de causa e efeito nos impelirem a esse movimento. Porque se existe uma coisa que é determinada, é que nós vamos evoluir. Nós vamos sair desta condição de planeta de provas e expiação, nós vamos sair dessa condição de espíritos impuros e vamos nos tornar espíritos puros. Isso é a única certeza que nós temos. Então, nesse momento aqui, o rei disse que as bodas estão preparadas. Então, chegou o momento. Mas os que estavam convidados não foram dignos de se acharem no banquete. Eles não tinham feito essa preparação para estar nessa festa. Então o rei ordena, e depois às saídas das ruas,
e a quantos achardes, convidai-os para as bodas. Então, essa mensagem que tinha sido direcionada exclusivamente para o povo hebreu, que era o único povo na época que era monoteísta, que acreditava no único Deus, que tinha feito essa aliança com Deus, como eles se recusaram, o convite do Senhor, porque ali, apesar de haver a informação, não houve a transformação íntima da criatura. Eles tinham um pouco já do conhecimento, mas eles não estavam praticando. E mais, eles se achavam na condição privilegiada de escolhidos. E por se acharem escolhidos, eles fecharam e guardaram para si esse conhecimento, que era para ser repartido com os demais naquela época. Então, a missão de Israel era ensinar aos demais povos da época o monoteísmo e levar os seus conhecimentos para as outras partes do mundo. Mas eles fecharam. Então, como eles não tinham cumprido com aquela missão que eles tinham recebido, eles não tinham aceitado esse convite. O convite foi feito para todos os outros. Ou seja, na vinda de Jesus, que seria o terceiro, enviado, Jesus afirma que os colaboradores dele viriam de todas as partes do mundo. E isso causa, inclusive, entre os seus apóstolos, um mal-estar, um desconforto. Porque eles falaram assim: os gentios também vão participar da nossa festa, do nosso banquete? Eles se achavam numa condição superior aos demais. E isso se chama orgulho. E era por isso que as vestes deles não estavam adequadas para que eles pudessem participar desse banquete. Então o rei ordenou os seus servos para chamar todos. E tendo saído os servos pelas ruas, congregaram todos os que achavam maus e bons. E ficou cheia de convidados a sala do banquete de bodas. Entrou depois o rei para ver os que estavam à mesa. E viu ali um homem que não estava vestido com a veste nupcial. E a gente pensa, mas se ele convidou todo mundo, será que essas pessoas tinham a obrigação de estar vestidas adequadamente? Porque quando nós somos convidados para um casamento, geralmente esse convite vem com bastante antecedência para que a gente possa se preparar. Mas aqui nessa circunstância, já estava tudo preparado. Eles receberam um convite e talvez não tenham tido tempo de preparar a veste nupcial. Mas o rei exigiu isso do seu convidado. Então ele diz para esse convidado: amigo, como entraste aqui não tendo veste nupcial? Mas ele emudeceu. Então disse o rei aos seus ministros: atai-o de pés e mãos e lançai-o nas trevas exteriores. Aí haverá choro e ranger de dentes. Esse convidado, que entrou ali sem as vestes, ele não estava preparado. Ele não tinha ainda realizado a transformação necessária para estar ali. Talvez tivesse externamente demonstrando uma condição que no fundo, que no íntimo, não condizia com aquilo que ele aparentava. Porque nós temos esse costume. Muitas vezes dentro da casa espírita, nós somos espíritos de luz. Nós nos esforçamos para que a gente possa entender o outro, aceitar o outro,
para que a gente possa acolher o outro. Mas quando a gente chega em casa, dentro da nossa família, a nossa atitude é diferente. A gente teve a oportunidade de assistir no filme Nosso Lar uma situação muito parecida com essa. Não quero dar spoiler aqui, mas um dos personagens, ele tinha uma conduta com o próximo que era simplesmente espetacular. Ele acolhia, ele auxiliava, ele evangelizava, mas dentro do seu lar a conduta era diferente. Então, às vezes, nós vestimos uma roupa, nós achamos que nós estamos em boas condições porque estamos aparentando estarmos preparados, mas no fundo há muito trabalho a ser feito, há muita mudança a ser realizada. E era o caso desse. E quando o rei manda atá-lo e levá-lo para fora, a gente pode presumir que ele se revoltou. Porque se o rei estivesse ali, pedido para ele sair, e ele tivesse disposto a obedecer a ordem, não havia essa necessidade de ser atado de pés e mãos. Então, mostrando que a revolta, ela causa na gente consequências mais graves. Então, quer dizer, ali ele perdeu a liberdade. Ele teve as mãos e os pés atados. Então, o espírito revoltado muitas vezes perde uma parte do seu livre-arbítrio. Ele começa a ser conduzido por aqueles que o amam, por aqueles que conseguem ter um pouco mais de discernimento, por aqueles espíritos protetores que avalizam a sua reencarnação, porque a sua revolta o impede de exercer com cuidado o livre-arbítrio. E aí a gente continua com uma outra pergunta. Como será que esses ensinamentos atingiram a plateia, aqueles ouvintes? Será que esses ensinamentos de Jesus, que essa parábola provocou neles a transformação necessária para que eles pudessem estar presentes nas bodas? Ou será que eles agiram como esse convidado penetra? A gente sabe qual foi o final da história de Jesus encarnado aqui na Terra. Nós sabemos o porquê ele não foi aceito. Porque ele trazia ensinamentos que exigiam de nós uma mudança profunda, que nós ainda não estávamos querendo realizar. Eram mudanças de comportamento que muitas vezes nos exigiam muitos sacrifícios. Nós podemos olhar a vida dos apóstolos, a vida dos discípulos e dos seguidores. Nenhuma foi fácil. Ninguém teve privilégios porque estava ao lado do Mestre. Mas muitas vezes nós queremos esse privilégio. Nós queremos ganhar a nossa roupa, entrar com facilidade na festa, sem estarmos preparados para isso. Somente porque a gente se acha merecedor demais do que aqueles outros. Porque, afinal de contas, estamos aqui num ambiente religioso, estamos, entre aspas, nos esforçando, e aí a gente acha que merece mais. Mas era exatamente assim que o povo hebreu pensava, que ele merecia mais que os outros. Então está na hora da gente pensar diferente. Está na hora desse ensinamento cumprir com a sua função, que é transformar cada um de nós. Mas além dessa interpretação, a gente estudando essa parábola, existe um livro do Alírio Cerqueira,
O Alírio, se eu não me engano, foi presidente, ou está como presidente da Federação Espírita do Mato Grosso. Agora não sei se é Mato Grosso ou Mato Grosso do Sul, vocês me perdoem. O Alírio, ele tem 3 livros que tratam das parábolas de Jesus. Mas a interpretação que ele faz é uma interpretação transpessoal. E é muito interessante, porque ele pega esse ensinamento e ele vai tentar jogar isso para dentro da gente. E ele fala assim: primeiro, o personagem, o rei da história, seria a nossa consciência. Então vamos imaginar que a nossa consciência, o nosso ser essencial, está nos fazendo um convite. E que convite é esse? Então, quando Jesus fala que o reino dos céus é semelhante a um homem-rei que fez as bodas ao seu filho, o Alírio coloca da seguinte forma: como sendo esse rei o nosso ser essencial, a nossa personalidade, a nossa individualidade. E ela convida essa nossa consciência profunda, onde está escrito as leis de Deus, ela nos convida a festejar essa união definitiva com o nosso Criador. E esse ser essencial, ele tem o objetivo de mudar os nossos sentimentos egoístas, transformando-os em virtude. Então é como se a nossa consciência estivesse convidando os nossos sentimentos a se prepararem para a festa. Então eles deveriam mudar os sentimentos egoístas, se transformarem em virtude para que a gente estivesse preparado para participar dessa festa com Deus. E aí quando Jesus continua na história, dizendo que o rei mandou os seus servos para convidar, os seus convidados, mas eles se recusaram a ir, a gente pode entender que esse primeiro convite é o convite do amor. A nossa consciência nos convida, através do amor, a nos prepararmos para o festim das bodas, para nós realizarmos essa preparação para estarmos nessa festa. E esse convite é feito pelo amor, porque as leis de Deus estão gravadas na nossa consciência. Nós conhecemos profundamente as leis de Deus. Só que quando a gente se recusa a ir, aí vem o segundo convite. E ele vai nos dizer que o segundo convite é a dor expiatória, que vai convidar os cegos, os mancos, os mendigos. Todos esses estão convidados. Porque esses estão em processo de dor expiatória. Porque recusaram o primeiro convite. Recusaram o convite do amor. Então vem o convite da dor. Mas eles, seguindo a história, depois do convite da dor, eles ainda recusam. Porque eles têm outros objetivos. Cuidar do campo, cuidar dos seus negócios. E aí vem o terceiro convite, que é o convite do sofrimento. O sofrimento, ele vai forçar essas pessoas a querer estar na festa. Quando a gente sofre, a gente pode passar, talvez, séculos em meio ao sofrimento, mas chega uma hora que a gente cansa. E ao cansar de sofrer, aí a gente aceita o convite. Mas será que a gente precisa chegar a esse ponto de esperar o convite do sofrimento para que a gente comece essa preparação? Porque esse convite, ele vem de duas formas. Ele vem através de experiências, que podem ser de duas formas. A gente tem experiências que são estímulos e a gente tem experiências que são desafios. Então, dentro dessas experiências que são estímulos, a gente é convidado, a aprender com elas.
essas experiências são as dificuldades que a gente passa aqui, são essas circunstâncias comuns de um mundo material e principalmente de um mundo de provas e expiações. E quando a gente aceita essas experiências e busca aprender com elas, a gente está se preparando. A gente está adquirindo conhecimento, experiência, força, perseverança, fé e uma série de outras virtudes que constituem a vestimenta espiritual que a gente precisa ter para participar dessa festa. Agora, quando às vezes a gente ainda recusa, quando a gente se revolta com essas experiências, desafio ou experiências estímulo, que a gente às vezes ainda prefere ficar na acomodação, nos ocupando com coisas sem sentido espiritual, a gente tem que entender que esse processo vai nos levar ao sofrimento, que vai nos levar às dificuldades, até que a gente aprenda 3 coisas. Que a gente adquira sabedoria, que a gente aprenda a sentir essa mensagem e a vivenciar essa mensagem. Então, são 3 coisas que a gente precisa: saber, sentir e viver. Porque o que vai fazer a gente evoluir não é a quantidade de reencarnações que nós vamos ter aqui. É o aproveitamento que a gente vai fazer de cada uma delas. É o aprendizado que a gente vai conseguir internalizar no final de cada uma delas. Independente se vamos ter 10, 20, 30, 100 reencarnações. O que vai determinar é o bom uso que nós fazemos dela. E quando a gente se rebela diante das leis divinas, a gente mata essas experiências, a gente mata esse aprendizado. Ele não ocorre. E mais, a gente vai ativar a lei de causa e efeito. Então a gente vai acabar encontrando o sofrimento. Então é muito importante que a gente se prepare para isso, através da autotransformação. É interessante que no nosso estudo de domingo no NEP, nós tivemos um amigo que falou uma frase muito interessante. Ele disse para a gente que quando ele entrou no Espiritismo, ele queria transformar o mundo. Ele achava que se ele espalhasse essa notícia, que se ele divulgasse o Espiritismo, que ele ia mudar o mundo. Depois ele entendeu que não era através da divulgação que ele ia mudar o mundo. E ele decidiu colocar as mãos na obra. Ele decidiu ir para as comunidades carentes, fazer trabalhos, servir ao próximo, ajudar ao próximo. E ali ele conseguiu, sim, ver um pouco da transformação. Mas, depois de um certo tempo, realizando esse trabalho, é claro que vem um aprendizado, que vem a sabedoria. E ele entendeu que o propósito não é a gente transformar o mundo, não é a gente transformar a comunidade, é a gente transformar a nós mesmos. Esse é o objetivo. Porque através da nossa transformação, nós vamos ser exemplo, nós vamos ser estímulo para a transformação daqueles que estão à nossa volta. Então, nós não temos que começar querendo grandes feitos. Nós temos que começar dentro de cada um de nós. E é interessante, para a gente ir finalizando, eu peguei um trechinho de um texto do Emmanuel, que está no livro O Espírito da Verdade. E ele vai falar exatamente desses convites que a gente recebe. Porque o final da parábola, Jesus termina assim: são muitos os chamados e poucos os escolhidos. Nós recebemos chamados a todo instante, convites a todo instante para que a gente possa participar dessa festa. Mas poucos desses convites que a gente recebe, a gente escolhe atender. E Emmanuel vem fazer essa advertência para a gente.
Sem ensinamento, a obra não surge. Mas se o ensinamento aconselha, só a obra convence. Disse Jesus, referindo-se à divina ascensão: serão muitos os chamados e poucos os escolhidos para o reino dos céus. Isso quer dizer que sem chamado não há escolha. Então nós temos que exercitar o nosso livre-arbítrio, o nosso desejo de escolher. Mas se nós estamos claramente informados de que o chamado vem de Deus, atingindo a todas as criaturas na hora justa da evolução, só a escolha, que depende do nosso exemplo, nos confere caminho para a vida maior. Então, isso é o que nós devemos pensar, guardar com carinho e buscar fazer. Atender esses chamados que são feitos todos os dias para nós. Aprender a identificar esses chamados, aprender a aceitar essas experiências, desafio, experiências, estímulo que chegam na nossa vida, não como problemas, mas como convites, como oportunidade de estarmos mais perto de participar dessa festa. Como se nós estivéssemos nos preparando, nos adornando para uma festa. Quando nós vamos a um casamento, nós buscamos arrumar o cabelo, colocar uma boa roupa, um sapato, estarmos bem para podermos adentrar. Isso em respeito, em homenagem àqueles que estão nos oferecendo a oportunidade de compartilhar com eles esse momento de alegria. Então que a gente possa, em respeito ao nosso Criador, aproveitarmos essa oportunidade, para que depois não cheguemos no plano espiritual e sentirmos a culpa e a tristeza do tempo perdido, da oportunidade perdida. Que Jesus possa abençoar a cada um de nós, fortalecer esses propósitos, que quando estamos aqui, nós sentimos mais fortes dentro de nós, que eles possam permanecer e ser fortalecidos com o amor de Jesus a cada dia. Muito obrigada pela oportunidade, muito obrigada por estar aqui na noite de hoje, aprendendo com vocês um pouco mais.